Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com mais um podcast. Hoje temos aqui uma convidada que vai trocar uma ideia legal para a gente poder, mais uma vez, desenhar a mente empreendedora ou a mente do líder do futuro, te trazendo dicas, comportamentos para que você possa desenvolver esses elementos para ser um líder melhor, um ser humano melhor de alguma forma. E hoje eu estou aqui com a Alessandra Filippini. Alê, seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Will, pela oportunidade. Obrigada a todos que vão assistir aqui o nosso bate-papo. Espero poder colaborar de alguma forma para o crescimento de quem vai nos assistir. É um prazer compartilhar o que eu sei. Bom, eu sou hoje mentora, sou empreendedora também e tenho algumas frentes. Eu sou mentora dentro de empresas, faço parte de um grupo de mentoria para mulheres, tenho os meus mentorados também, one-on-one, e o meu foco, o meu mote é desenvolver a produtividade com o bem-estar. Então, todo mundo quer se sentir realizado, todo mundo quer se sentir produtivo, ter resultados, mas para isso não precisa abrir mão da saúde. Essa é a minha frente hoje. Que legal, Ale. É um prazer estar aqui. Eu conheço bem a tua trajetória, a gente já se conhece há bastante tempo, mas eu vou te provocar em alguns aspectos aqui hoje para tentar trazer elementos que podem ser replicados. A ideia aqui, a gente sempre, quando a gente traz um convidado, é entender o que ele faz de melhor, o que ele fez de melhor que faz diferença, que pode trazer assim um elemento para ajudar outros empreendedores, outros líderes, mentores, colaboradores, em qualquer pessoa esteja buscando algo. Quem ouve a gente está buscando se melhorar em alguma área. Não é alguém que está ali, de repente, bateu e está olhando a gente, né? Então, olhando aqui no tudo aquilo que você já fez, já desenvolveu de pessoas, eu me lembro que durante uma época você foi uma palestrante, na geração de valor lá do Flávio Augusto, onde você trazia muitos temas voltados para empreendedorismo e também para produtividade. E hoje você está com uma mentora muito focada na produtividade, em desenvolvimento de carreira, né, mantendo o bem-estar, né? Você até é coordenadora de mentoras lá no IVG. Então, daquela época que você trazia elementos ali como palestrante na geração de valor para empreendedores, né? O que você sente que é o maior gap de um empreendedor na trajetória dele de desenvolvimento para uma trajetória de sucesso, né? O que mais falta para esse empreendedor e que você já ajudou muitas pessoas e que você sente que faz diferença quando você coloca atenção nisso? Tem, acho que, dois pontos que eu vejo de bastante importância, principalmente nos empreendedores novos, jovens empreendedores, que é o mote do Geração de Valor, né? Eu fui convidada para desenvolver essa nova geração de empreendedores. E eles são focados, e acho que não só eles, acaba todo mundo sendo muito assim, focado muito no resultado. Então, mira em resultado, e muitas vezes não tem nem a paciência de criar a base para isso. Então, tem a habilidade técnica, às vezes nem isso, mas vai atrás desse desenvolvimento técnico e querendo o resultado muitas vezes muito rápido. E esquece de algumas coisas como se preparar para a liderança, a autogestão e a gestão de pessoas. Em algum momento isso pode ser bastante importante. Quando está começando no empreendedorismo, às vezes é eu empresa, né? Então você não tem quem liderar, mas aí se você tem uma pessoa para te ajudar, essa habilidade de liderança já é importante. A autogestão e aí a gestão própria, muitas vezes o empreendedor novo tem aquele monte de coisa para fazer e ele se enrola. Então, o planejamento, a organização, o passo a passo, ter a calma e a paciência para fazer o que precisa ser feito para atingir o objetivo, acho que isso é um gap. E esquecer do básico, que é sono, alimentação, atividade física, conexão social, coisas que são pilares para a produtividade. Então, não tem como nós falarmos em produtividade, alta performance, sem falar o básico, que é o mínimo que se precisa. Então, muitas vezes o empreendedor novo,
E os antigos também querem tanto esse resultado, focam só nisso e que falam, não tenho tempo para comer direito, não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para ficar com a minha família, não dá mais para fazer atividade física. E daqui a pouco o cérebro está ali, né, em alerta, e é claro que a performance e a produtividade não virão. Então, o que eu trabalhava muito com esses empreendedores e levava na geração de valor era um passo a passo: como desenvolver o foco, como desenvolver a autogestão, como desenvolver a liderança e os aspectos da liderança, né, como empatia, feedback, relacionamentos, comunicação, o que é alta performance e como atingir essa alta performance. Então, tinha alguns bullets ali que a gente ia passando a cada mês de encontro. É legal você trazer isso, eu te provoquei nesse elemento, porque muitos dos que nos ouvem são empreendedores que estão querendo algo mais, estão querendo ir para o próximo nível e querer entender como que funciona essa mente, como que a gente pode avançar nessa direção. Então, trazer essa experiência de você lá, você ficou um bom tempo ali com eles treinando esses empreendedores, é algo que pode ajudar bastante. Então, anotei aqui, foco, né? Você ter o foco no resultado, mas ao mesmo tempo manter a sua autogestão e a gestão de pessoas, o exercício, né? A prática da liderança. Se você lidera uma pessoa, você já é um líder. Então você já tem que trabalhar essa comunicação, essas habilidades que fazem a diferença, né? Sem deixar claro de lado o básico, que é o sono, alimentação, atividade física e conexão social, que vão ser uma base, né, para uma alta performance no futuro. Eu já tive contato com vários empreendedores e esse realmente é o calcanhar de Aquiles de muitos, né? Eu quero resultado a qualquer custo. E eu gosto muito de uma frase que diz que é fácil você chegar no sucesso, difícil é você se manter no sucesso. Então, quando você vê alguém fazendo sucesso há muito tempo, gerando resultado há muito tempo, pode ir atrás dela, porque ela tem um segredo, ela tem uma fórmula mágica. Alguém que estoura e fica no sucesso ali alguns meses, alguns anos, pode ser uma pura sorte, uma mera circunstância que ele navegou, uma ondinha que ele navegou e conseguiu se levantar. Agora, vai atrás de pessoas que estão há 50 anos fazendo sucesso. Isso é diferente, né? Tem uma expertise ali razoável, né? E já vou entrar um pouquinho em detalhes em cada um desses elementos que você traz para os empreendedores, mas eu gostei quando você falou de atividade física, eu me lembrei que você tem uma trajetória como atleta. Você, na sua trajetória como atleta, você deve ter tido muitas experiências, muitas sacadas, muitos elementos que te transformaram aí para reproduzir isso para os empreendedores. Como é que se conecta essa sua carreira profissional com a carreira de atleta? Onde você vê intersecções? Porque muitas vezes os empreendedores se comparam como atletas. E tem gente que não gosta dessa comparação. Então, o que você pensa a respeito? É difícil a gente dissociar partes da vida, né? Elementos. Claro, pode ser que a disciplina, por exemplo, em treinar não seja levada para o trabalho, então eu não tenho disciplina no trabalho. Normalmente acaba dando características que a gente desenvolve em uma área para outra. Então, para ser atleta, eu não sou de alta performance, mas o esporte que eu escolhi é de endurance. Eu escolhi ser triatleta de provas de Ironman. Eu fiz meio Ironman, né, que já é uma distância um pouco menor, mas que precisa de uma dedicação. É diferente de fazer um esporte que é mais curto, que é mais só para o bem-estar, e eu ia para competição. E o meu foco era conseguir vaga para mundial. Então eu queria desempenho. E aí que eu vejo que eu não sei se foi o esporte que me trouxe isso, se eu já tinha, eu apliquei no esporte, eu não consigo me lembrar quando que isso surgiu. Mas, sem dúvida, que ajudou na minha carreira e ajudou no esporte, disciplina. Fazer o que precisa ser feito, independente de ter vontade ou não. Então, foco no meu resultado que eu quero, quais ações que eu preciso fazer para isso e fazer e pronto. Então, no treino, o que acontecia? Teve uma época que eu levantava 3h45 da manhã. Podia estar chuva, podia estar 2 graus, podia estar o que fosse. E eu ia treinando. Às vezes eu tinha disposição, motivação, e às vezes não, eu queria ficar deitada. Mas eu não pensava, eu ia no automático. Vamos fazer porque o meu resultado é aquele ali. Então isso me ajuda em todas as áreas da vida. Outra coisa que eu percebi que ajuda tanto no empreendedorismo, no trabalho, na vida profissional ou na esportiva, que é constância.
Então, eu vou melhorar em algo se eu tiver a constância de fazer aquilo, repetidas vezes. Isso vai me ajudar na disciplina, que vai ajudar no resultado. Só que, para a constância, é importante eu ter alguém que me oriente. Por isso, mentor é muito importante. Porque se eu tenho uma constância em algo que eu estou fazendo errado, eu só vou aprimorar o meu erro, eu só vou intensificar o meu erro. Então, ter alguém que oriente é importante também para ter essa constância de forma que leve a um resultado melhor. E coerência, porque eu posso também ter constância em fazer cada hora uma coisa, cada hora de um jeito, cada hora com foco em alguma coisa. Então, tem que ser coerente com aquilo que eu quero chegar. E eu entendo que isso impacta tanto no desenvolvimento do atleta, quanto no desenvolvimento de um empreendedor ou de um executivo, que são Concordo. esses elementos: disciplina, constância e coerência. Quando a gente já se conhece há um tempo e se eu pudesse definir o que eu conheço de você numa palavra, essa palavra seria disciplina. Não só porque você fazia treino às 3h pouco da manhã, mas porque eu vejo isso em vários aspectos, tá? Então, acho que é uma coisa que você transparece. Daqui a pouco eu vou te perguntar aqui o que você entende como as qualidades que você mais desenvolveu, mas na minha visão, eu vejo você uma pessoa com disciplina. E aí, nessa conexão entre o esporte e o trabalho, ontem, exatamente ontem, estava assistindo um trecho de uma entrevista, de um podcast com o David Goggins com o Andrew Huberman, onde ele trouxe um estudo novo sobre o córtex médio cingulado anterior, que é uma parte do nosso cérebro que ela é maior quando você faz aquilo que tem que ser feito, como você falou. Não importa se aquilo vai dar prazer ou não, você faz o que tem que ser feito. Você está desenvolvendo a sua força de vontade para fazer aquilo. Não importa se dá prazer ou não. E eles observaram que em pessoas que são muito disciplinadas, que voltadas para resultados, que conquistam resultados, ou que vivem muito, essa área é maior. Então, atletas, empreendedores seriais, pessoas que têm uma boa longevidade, esse córtex médio cingulado anterior é uma região maior do cérebro. E em pessoas que não são tão disciplinadas, ou pessoas que têm algum tipo de obesidade, é uma região menor, ela é comprimida, né? Ela não tem tanta atividade. Então, tá aí um bom estímulo para você desenvolver essa disciplina, essa constância, essa coerência. Eu gosto muito da palavra consistência, né? Porque até no treinamento de liderança, por exemplo, você vê grandes líderes com décadas de experiência cometem erros. Inevitável, né? Porque às vezes ele esqueceu, ele não está praticando aquilo. Você quer ser bom numa coisa, pratica aquilo regularmente. Um atleta só é muito bom no que ele faz porque ele pratica, ele treina regularmente. O líder ele só vai ser muito bom como líder se ele treina a liderança regularmente. Se ele tem algum gap, ele tem que treinar aquele gap com frequência antes de colocar em prática, senão ele vai errar inevitavelmente, tá? E na Upskill, a gente trabalha com líderes com décadas de experiência ou líderes que estão começando e todos eles falham em alguns aspectos. Não é gostoso admitir, né? Não é confortável, mas todos eles falham em algum aspecto e aquilo tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado, porque o impacto de um erro do líder ou de um comportamento não tão calibrado com a cultura da empresa pode ser absurdamente catastrófico numa empresa. Então precisa trabalhar com essa consistência. E nesse podcast, o Huberman trouxe uma sacada muito interessante, que você só precisa fazer duas coisas desconfortáveis por dia. Não é questão de conforto ou desconforto, mas fazer porque tem que ser feito. Não porque é gostoso ou porque você quer alguma coisa em troca. Nós ativamos muito um circuito dopaminérgico no nosso cérebro, onde a gente só faz aquilo que dá uma recompensa. Então, o nosso cérebro é inteligente, não quer gastar energia. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou emagrecer. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou ficar bonito. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer tal coisa porque eu vou ter sucesso, né? E a gente esquece que a gente precisa dessa força de vontade bem desenvolvida. Então, é uma qualidade que eu vejo muito em você, nos seus treinos como atleta, como triatleta. Você fez um meio Ironman, né? Não foi isso? Fiz 5. 5? Eu não consigo. Só de pensar já me dá um. Eu nem continuo o pensamento. Fez 5. Então, assim, com certeza essa área do seu cérebro está muito bem desenvolvida para você ter essa disciplina de fazer o que precisa ser feito, não importa como, né? Então, isso é uma qualidade que ela é treinável. Algumas pessoas já desenvolveram isso ao longo do tempo, então conseguem usar isso, né? Mas até uma pessoa que está lá preguiçosa, procrastinando no sofá, se fizer uma coisa desconfortável, todo dia, aquela área vai ganhando um espaço, daqui a pouco ela está um pouquinho maior. Então, eu sempre gosto de trazer algumas habilidades que a gente explora aqui na mente empreendedora, como habilidades que a gente treina.
E como você trouxe, né? Um mentor, ele vai te acompanhar nesse desenvolvimento, né? Tem um estudo feito sobre accountability, né? Quando você tem alguém te acompanhando em alguma área, você tem muito mais, você tem 95% de chance a mais de conseguir resultado. Se você não tem ninguém, você vai ter um resultado, óbvio, mas se você tem alguém, é o dobro de chance, é quase o dobro de chance. Então, assim, vale muito a pena você ter alguém te acompanhando. Legal, Lê. Trouxemos alguns insights aqui para como empreendedor e agora entra naquela parte onde eu quero saber de você. O que você considera uma, duas habilidades, dois mindsets seus que fizeram muita diferença na sua carreira, na sua trajetória pessoal, profissional, onde você fala assim, nossa, eu me considero uma pessoa de sucesso nessa área, porque essa habilidade me levou lá. Então, o que você desenvolveu ao longo do seu tempo, seja trabalhando, seja competindo, que você considera que é uma habilidade que facilitou a tua vida, que abriu as dimensões do seu desenvolvimento? Eu sou muito persistente. Eu acho que isso é uma habilidade que eu tenho que me abre os caminhos, que faz com que eu chegue onde eu quero chegar. Eu não desisto fácil. É uma habilidade que tem uma linha tênue entre persistência e teimosia, então tem que estar muito atento. Eu acho que desenvolver consciência é importante para saber até onde eu posso continuar tentando e procurando outros caminhos e uma hora vai dar certo, ou realmente não é por aqui, não é isso, eu preciso mudar. Até hoje, eu cheguei à conclusão de que minha persistência valia a pena. Então, em algum momento, mesmo que depois de anos, eu consigo o que eu quero. Inclusive, tem uma coisa que nós ensinamos, né, para os nossos mentorados, que é o diário da conquista, quando a pessoa está ali com a autoconfiança baixa, ou até a baixa força de vontade, porque já não está mais vendo resultados, ela elencar as coisas que ela já conquistou, que ela já fez, que ela já mudou em si, pode ser o que for. E claro, eu fiz esse exercício, porque a gente não ensina só, a gente faz também e vivencia. Então, fazendo esse levantamento, eu percebi que coisas que eu queria lá na adolescência, em algum momento eu consegui, eu nunca tirei aquilo da minha frente. Eu sempre continuei com foco naquilo. Alguns momentos mais latentes, outros mais dormentes, mas estava ali e em algum momento eu consegui. Então, acho que isso é uma característica minha muito forte, eu não desisto. There's no plan B. Pode ter caminhos diferentes para chegar lá, mas eu não desisto. Eu gosto desse pensamento, porque isso nos deixa mais, não vou dizer nem fortes ou coerentes. Eu sinto que quando você muda menos, né? Você faz pequenos ajustes, mas quando você sabe onde que você chegar, eu acho que você fica uma pessoa mais confiável. É mais gostoso conviver, porque você confia mais na pessoa, porque você sabe o caminho dela. Você vai encontrar ela em algum ponto do caminho, sabe? Então, em termos sociais, eu acho que isso tem um valor muito alto, né? Então, a persistência é uma qualidade grandiosa para um empreendedor que quer ter sucesso, né? Não pode desistir fácil. Eu não sou uma pessoa que... Eu sou a favor de mudanças, tanto que eu tive algumas mudanças, inclusive de carreira ao longo da minha vida, mas nunca foi inconsequente ou de inconstância. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Foi de expansão de consciência. Eu estava indo num caminho e aí eu percebi que para chegar no que eu queria, na verdade, não era bem ali. E aí sim, fui fazendo mudanças. Então, eu queria ser juíza, porque uma das coisas que eu tenho muito forte é justiça, senso de justiça. Mas aí eu percebi que para chegar nesse senso de justiça não era através do direito. E aí eu fui fazendo mudanças. Então, isso eu sou super a favor de mudar. Porém, não essa inconstância. Hoje eu estou fazendo triatlon, amanhã eu estou fazendo peteca, outro dia eu estou fazendo escalada. Não, eu quero isso. E aí pode ter uma progressão. Eu comecei, por exemplo, correndo, e aí virei triatleta. Então tem essas mudanças, mas não inconstância. Então, acho que isso é um ponto forte, acho que isso é muito importante para a gente chegar onde a gente quer. Concordo. A inconstância, ela faz você gastar muita energia e você não recupera aquela energia, aquilo lá se perdeu, já era. Então, Perde energia, perde tempo, perde recursos. perde até conexões, né? Você perde pessoas quando você é tão inconsistente, né? E eu noto que hoje em dia, com muitos exemplos, com as mídias sociais, as redes sociais, de alguma forma, trazendo exemplos muito diferentes, né?
Você olha uma coisa, eu quero isso, olha outra, eu quero aquilo. Então você fica feito barata tonta, olhando referências que são falsas. Elas não existem, elas são falsas, elas são feitas só com uma arapuca, com uma armadilha ali para te convencer de um caminho que não vai te trazer o que você quer sentir. Então, é o que você falou, praticar essa autoconsciência para você saber o que você quer sentir. Define um caminho, vai lá e navega naquilo, sabe? Eu acho que é importante a gente experimentar várias coisas para saber aquilo que te interessa. Eu acho que não é prudente, ainda mais quando você é jovem, né? Mas chega um momento que você precisa seguir uma direção, um caminho, senão você não vai ganhar profundidade nunca naquilo, né? Aí que entra a persistência, é uma grande qualidade. Que mais, Ale, que você considera aqui na sua jornada de vida? Nós estamos falando aqui com uma menina de 20 anos, certo? Então, uma jornada curta, É mas que um pouquinho pouquinho, mais. 32 a mais. Então, o que nessa sua jornada você considera que uma habilidade que fez diferença, que facilitou a tua vida, que pode ser replicada para alguém que está começando a sua jornada empreendedora ou quer aperfeiçoar a sua jornada empreendedora? Me tornar uma boa ouvinte. Eu acho que isso fez muita diferença para mim e para eu me tornar e continuar me tornando, né? Porque a gente pode continuar melhorando sempre, é a habilidade de ouvir. Por um tempo eu achei que eu sou assim e pronto, eu sou assim. E a partir do momento que eu me abri a feedbacks, a entender o que os outros pensavam com relação a outras coisas ou com relação a mim, isso fez com que eu tivesse muito mais êxito, ter mais leveza, poder mudar características que já não me ajudavam a chegar onde eu queria, me aperfeiçoar como líder. Então, ouvir. A gente tem muito essa coisa de falar. E eu sei, eu era assim, como a maioria das pessoas. Você fica ouvindo já, esperando só a pessoa respirar para falar alguma coisa, para responder, para retrucar ou para mudar de assunto. E a partir do momento que eu aprendi a ouvir, até o que eu não queria ouvir, que são os feedbacks, muitas vezes são difíceis, isso me ajudou a me moldar muito e continua. Então, eu sempre busco saber primeiro, perguntar primeiro. E a partir daí, aí sim, se for o caso, falar ou introjetar aquela informação, ou o que eu posso fazer com aquilo. Aquilo pode me ajudar a melhorar em alguma forma. Então, acho que ouvir é uma habilidade que eu fui desenvolvendo. Sabe que essa é uma boa habilidade, você saber ouvir é uma boa habilidade de um bom líder. E o que um tirano não tem. Que o tirano, ele simplesmente só dá ordens e faz do jeito que ele quer que seja feito, né? E um líder, ele acabou... Às vezes, infelizmente, a gente age assim, né? Por falta de referências, por falta de estudo, falta de feedbacks, né? Falta de gente que queira apostar mesmo na gente, que confie na gente e queira falar a verdade pra gente. Porque às vezes as pessoas têm medo de falar. E eu enfrento muito isso quando eu vou fazer, por exemplo, uma mentoria com um C-level, com um CEO de uma empresa. Onde ele é a autoridade máxima da empresa, ele não quer mostrar que ele erra, ou que ele falha, ou que ele tem algum defeito, algum gap de habilidade. Isso é muito desconfortável. Tanto que a gente tem uma inteligência artificial, que é um mentor que trabalha tudo isso digitalmente, que a pessoa, às vezes, a estima dela não permite que ela fale com uma outra pessoa para ajudar ela em alguma característica que não é tão favorável ali, né? Então, quando eu vou tratar com um mentorado, com um líder, que ele é um cara que já conquistou uma jornada boa na vida, né? Já conquistou muitas qualidades, tem um bom nível de liderança, e ele não consegue ver isso, né? Esse é um dos primeiros passos, é o terceiro passo que a gente usa para mostrar para ele que ele precisa de feedback. Porque tem um comportamento, um líder, para ser um bom líder, ele tem que ter um conjunto de comportamentos que faz ele chegar lá. Só que às vezes tem um desgraçadinho de um comportamento que boicota tudo. E você acha que está arrasando, porque você está com outros 18, 19 comportamentos que estão te levando lá para cima. Mas tem um que está sendo um grande peso que vai atrapalhar tudo. Por exemplo, tem alguns líderes que eles não têm a parte humana muito desenvolvidas, embora sejam líderes. É curioso isso, né? Mas é muito comum. Pessoas muito voltadas a processos e não a pessoas para processos, né? Então, o que eles entendem o fator humano como uma constante na equação do sucesso da empresa, e não como uma variável. E o ser humano é uma grande variável. Cada ser humano é um universo à parte. E se você não souber apertar os botõezinhos certos ali daquele ser humano, você não vai conseguir um resultado bom com ele, nem naquela área, nem naquele processo, nem na empresa. Mas alguns acreditam que é uma constante. Trata todo mundo igual, no chicote, e segue o processo e vamos ver o que acontece.
e uma liderança humanizada, ela não Não funciona funciona. assim, né? Então, você matou a pau aí nessa... Ser uma boa ouvinte é uma qualidade de um líder que realmente quer ir um pouco além. Não é só ouvir quem você lidera, mas ouvir os seus pares, ouvir colegas, ouvir conselheiros. Hoje eu dou aula num curso de formação de conselheiros, onde a gente trabalha essa parte de preparar nossa mente, as nossas emoções para situações críticas de conselho. E tem muitas, tá? Já participei de várias reuniões de conselheiros, como conselheiro, inclusive, e você vê líderes que eles não conseguem ouvir. Eles só falam, né? Então é uma qualidade muito boa aí para ouvir quem tem mais experiência, às vezes até quem não tem tanta experiência, mas pode trazer uma perspectiva fantástica que muda o jogo, muda tudo ali, né? Faz toda a Exato. diferença. Até porque o CEO, ele é uma cadeira muito sozinha, né? Uhum. Solitária. Você está lá em cima e você tem muitas vezes essa dificuldade de mostrar as vulnerabilidades e você não tem muito com quem trocar no dia a dia. Você pode até ter encontros de CEO, encontros com conselheiros, mas no dia a dia é muito você com você. E quem vai te dar feedback? Muito menos se o CEO ele não é aberto a isso. A equipe não vai falar nunca. Então você vai tendo a constância nos erros, porque você não enxerga. Então, trabalhar a autoconsciência também é importante, o autoconhecimento também é importante, o autoestudo, porque aí você consegue fazer uma análise de si próprio, autopercepção, mas estar aberto a ouvir é importante. E isso que você trouxe, Will, de ouvir, inclusive, pessoas mais jovens, eu acho fundamental. Eu fui num congresso a semana passada, também de conselheiros, sou conselheira, então era um board congress, e o que eu vi lá foram muitas pessoas com uma idade já avançada, e muitos homens. E eu falei, isso dentro de uma empresa é um problema. Porque é sempre, não querendo generalizar e nem ser etarista, mas é uma visão muito limitada, né? Homens mais velhos não têm diversidade. Eu acho que isso é bem importante dentro de uma empresa. Então, ouvir, talvez o mais jovem, ele não tenha a experiência que o mais velho tem, mas ele tem novas ideias. Ele tem uma geração que talvez o seu produto, a empresa, seja para aquela pessoa. Então, ele pode ser um consultivo, por E exemplo. ouvir não é se corromper. Essa que é uma grande confusão. Às vezes a gente acha que ouvir é você se corromper. Eu tenho uma assistente que tem 20 anos. E ela traz ideias fantásticas, perspectivas muito boas. Por quê? Faz faculdade, ela tá no meio da geração Z. Então ela entende os motivadores, as articulações, os desejos dessa geração. E eu gosto de falar para essa geração, porque eles serão os futuros líderes. Daqui 10, 20 anos, esses caras vão estar liderando, essas mulheres vão estar liderando empresas, departamentos, pessoas. Então, eles precisam aprender alguma coisa que pode acelerar o processo deles de alguma forma, né? Então, saber falar da forma certa para essas pessoas é interessante, né? Você teve a sua experiência no conselho, onde você viu muitos homens de mais idade, né? No curso de formação de conselheiro, já estou na 8ª turma desse curso de formação, e é muito curioso que geralmente tem mais mulheres. Curioso, né? É curioso. É, Agora precisa o mercado assimilar essas mulheres, né? sim. Não é uma questão nem de cota, né? Porque acho que não é essa a ideia, mas assim de trazer perspectivas. Porque, por exemplo, uma empresa tem muitas mulheres. E às vezes elas não são representadas pelo conselho que é exclusivo de homens. Então, ter uma conselheira traz uma visão completamente diferente de uma visão, às vezes, muito voltada para a performance de um homem. E uma mulher pode ter uma versão muito mais humana, né? Muito mais uma performance com humanização, né? Não só a performance pela performance, como se aquele indivíduo fosse uma máquina, né? Então, acho que todo mundo ganha com essa com as competências de cada um, né, que podem somar o processo. Ale, você trouxe 2 sacadas legais. Eu vou me concentrar nessas 2 para a gente poder praticar e reproduzir isso, porque a ideia desse podcast é a gente poder trazer sacadas, informar, treinar, e para que as pessoas pratiquem isso. Porque se você não praticar nada do que você está ouvindo aqui, você perdeu seu tempo. Nós perdemos Exato. nosso tempo. Então, pratique isso e depois conta para a gente como é que foi isso. Ale, a gente vai estar caminhando para o final aqui. Eu queria, se você tiver algum recado extra ou alguma coisa sobre
que você achou interessante comentar, alguma coisa que você faz, alguma conquista sua, ou até divulgar o seu trabalho, o que você quiser compartilhar aqui agora é bem-vindo. Isso que você falou, acho que vou pegar nesse gancho, porque hoje a gente vê também muito podcast, muito conteúdo nas redes sociais, e as pessoas ficam até sem saber, né, que direção ir, e ouve. Tem uma poluição até e uma obesidade de conhecimento. Então, pegar aquela linha que faz sentido, de repente escolher algumas pessoas em determinadas áreas e seguir, colocar em prática o que essas pessoas estão falando. Então, isso de exercitar é o que vai levar no próximo nível. Não adianta pegar um livro, assistir um podcast, ver um vídeo no YouTube e não aplicar. Então, é melhor menos conteúdo com mais aplicação do que ter essa obesidade de informação e não colocar em prática. E tem uma uma frase que faz muito sentido para mim, e eu levo isso para os meus alunos, para os meus mentorados, que é: seja você mesmo, desde que você não seja sempre o mesmo. Então você se expressar, você ser quem você é, mas se aperfeiçoar sempre. Então, procurar se aperfeiçoar, se conhecer, melhorar, que aspectos você pode melhorar, que também tem a ver com o que a gente estava falando de ouvir, aceitar feedback e colocar em prática para você se tornar uma pessoa, um profissional, um atleta, o que for, cada vez melhor. Nossa, com essas 3 sacadas aqui, eu saio aqui com a minha dieta em dia de conhecimento, né? Que é inevitável, a gente Aí vai tem ficar muito... obeso, cabeção. Porque tem muito conhecimento, o nosso cérebro não assimila tudo. Você tem que praticar e ver se aquilo funciona para você, ver se dá resultado, né? Então, exercita mais aquilo que você já sabe. Algumas semanas atrás, um mentorado trouxe um passo a passo, os grandes aprendizados que o empreendedor teve, tipo umas diretrizes de como você ter sucesso na vida. Achei legal, porque eram 10 tópicos interessantes, né? E ele falou, poxa, que legal. E eu sei que ele tá sempre navegando em referências de como cada um chega no seu sucesso, mas ele filtra bem isso, né? E aí eu fiz uma pergunta, qual que é a sua lista, né? Qual a lista de conselhos que você daria para você mesmo? Por que eu fiz isso? Porque tem uma frase que eu gosto bastante do professor De Rose, que ele fala, busque fora dos livros, dentro de ti. Porque a gente já tem muita informação, a gente já sabe o que tem que ser feito. Só que a gente fica perdido com tanta gente papagaiando na nossa orelha para seguir uma direção ou na outra. Então, assim, busque em você, tem muita coisa que você já sabe, coloque isso para fora. Claro, tem uma área que você notou, diagnosticou que precisa melhorar, vai lá e melhora. Mas, assim, segue a tua direção, segue a tua intuição, segue o seu coração, né? Tem muita coisa que você já sabe tem que ser feita e não precisa ficar perguntando aí para pessoas que talvez estejam numa trajetória bem diferente da sua. Né? Ao mesmo tempo que você tem que pedir feedback, você tem que estar, o seu norte tem que estar bem claro também, né? Senão tem uma grande chance de você se perder de você mesmo no caminho. Porque até com essa enxurrada de informações e de demandas, de quantidade de coisas que nós temos no dia a dia, a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, de fazer essa pequena pausa, de assimilar e nos ouvir. E isso para mim é fundamental, tanto que sempre que eu faço lives, né, faço live toda semana, sempre que eu falo sobre qualquer assunto, eu trago o autoconhecimento. Porque para mim também, assim como a saúde é a base de tudo. Qualquer coisa. Se você vai ser um investidor, você tem que se conhecer. Se você vai se relacionar, você tem que se conhecer. Se você vai comer, você tem que se conhecer. Tudo precisa do autoconhecimento para que você tenha um resultado melhor. Só que a gente fica buscando exatamente fora, deixa eu ver o que o outro está fazendo, né? E a nossa jornada é diferente, o nosso background é diferente, o nosso desejo é diferente. Então, olhar para dentro e a partir daí, quem eu sou, o que eu quero. E vai mudando, né? A partir do momento que você vai mergulhando nesse autoconhecimento, essas percepções vão mudando, vai ficando mais claro. E aí você pode fazer escolhas melhores. Esse foi o meu insight em cima do seu conselho de obesidade de conhecimento. Então, seja persistente, uma qualidade sua, aí, seja um bom ouvinte, uma boa ouvinte, e pratique aí a dieta de conhecimento, olhando mais para dentro e filtrando mais as informações também, né? Tem muita coisa hoje em dia, e muitas vezes a liderança, por ser um local solitário, a gente fica meio perdido, né? Então, ter alguém que possa te ajudar nessa curadoria, daí que surgiu a Upskill. Um mentor, você tem um mentor as a service ali para você poder usar quando você precisa, para te ajudar numa trajetória de desenvolvimento de liderança. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Upskill Platform,
Você tem ali uma tecnologia onde tem inteligência artificial, agendamento, assessment. Você tem o nosso know-how, que são os mentores, como você, né, que é uma das mentoras da Upskill, está lá. A gente já faz isso há mais de 10 anos. Você tem a parte da ciência de dados para trazer essas informações de forma clara para te colocar na direção certa. Então, ter um apoio nunca é demais, né? Não, muito pelo contrário. Porque o mentor é aquele que vai ter lido aquele monte de livro, vai ter investido em muito curso, vai ter colocado em prática, já viu o que deu certo, o que não deu, investiu muito tempo em tudo aquilo e ele vai resumir, ele já sabe o que dá certo para você. E é individualizado, né? Você tem aquela gama de coisas e aí o mentorado traz e você já tem a curadoria. Fala, esse caminho vai por mim. Ale, muito obrigado pelos seus insights, pelas suas sacadas. Com certeza vai gerar muito valor. Se você gostou do conteúdo que você ouviu, deixa um comentário ou indica para alguém que precisa desse conhecimento. Ale, obrigado. Espero que a gente possa ter mais um papo aqui num podcast novamente. E até a próxima. Eu que agradeço, Will. Agradeço a todos que vão assistir e pode me chamar que eu volto. Obrigada. Obrigado a você. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!